Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora a ingressar. Queridas irmãs, prezados irmãos, internautas, é com uma alegria que nós dizemos de coração: boa noite. Muito bom estarmos juntos e juntas, agradecendo a Deus a oportunidade sublime de fazermos reflexões sobre esta mensagem tão consoladora e esclarecedora do Mestre Jesus, desta doutrina sublime que tanto nos impulsiona na certeza de que aqui estamos para sermos verdadeiramente felizes. Que neste instante a equipe da casa, que com tanto carinho e confiança nos convidou, possa receber o nosso abraço, o abraço da família Fraternidade, da nossa casinha que fica lá na zona rural do município de São Pedro da Aldeia, chamada Grupo Espírita Fraternidade. Que nestes momentos em que aqui vamos passar, esta equipe espiritual, que certamente se faz presente, possa nos banhar de muita energia, de muita vibração de amor, para que saiamos daqui verdadeiramente impregnados de novas forças e, acima de tudo, de certeza de que o Pai está conosco, que o Mestre caminha ao nosso lado e que nós, com a força que emana do Pai e do Mestre, temos todos os recursos precisos e necessários para fazermos a diferença em nossas vidas e contribuindo assim para um planeta muito mais feliz e saudável. Só depende de nós. Façamos a nossa parte. Vamos começar falando da parábola do filho pródigo. Nosso caminhar pela conquista da humanização. Quem não conhece a parábola do filho pródigo, né? Todos nós conhecemos. Mas é preciso que a gente se dê conta de que dentro desta parábola nós vamos encontrar, na verdade, todos os traços do nosso caminhar para que saiamos do processo de animalidade para chegarmos a sermos seres humanos, porque esta é a grande proposta. Como todos sabemos, tudo na nossa vida tem objetivo. E cada reflexão, cada palestra, cada mensagem também tem os seus objetivos. E vamos então refletir sobre a parábola do filho pródigo, fazendo um paralelo com esse nosso caminhar pela conquista da humanização. Considerar o egoísmo como a doença original do ser. Perceber que tornar-se humano significa assumir-se como filho de Deus. Reconhecer que Deus atende com amor, misericórdia e justiça às diferentes necessidades evolutivas dos filhos e das filhas. E aí, a gente vai convidar os nossos irmãos a assistirem um vídeo com a parábola do filho pródigo. Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente.
havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um de teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai. E se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Paixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai. Mas o pai disse aos seus servos: pequei contra o céu. Trazei depressa a melhor roupa, e perante ti vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E, chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão. E teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas, respondendo, ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Bem, queridos irmãos e irmãs, já começamos a refletindo sobre a sapiência do Mestre, porque foi o único título que ele recebeu e aceitou, ser mestre. E a gente fica imaginando Jesus naqueles tempos,
onde circulava, e a sua inteligência multifocal penetrava na essência daqueles irmãos e irmãs que caminhavam e vislumbrava as dores que iam nas almas, as carências, os conflitos. E baseado no contexto, ele criava essas histórias, essas parábolas, com o objetivo de fazer com que chegasse a mensagem de esclarecimento e de consolo, amenizando as dores que iam nessas almas. Mas Jesus, com a sua sabedoria, ele também tinha consciência de que cada alma que ali estava ainda na infantilidade espiritual, que cada uma estava dentro do seu tempo, do seu limite, com o seu momento preciso. E através das histórias, ele ia deixando a mensagem de consolo, mas também certo de que cada um ia fazer a compreensão da história, da parábola, da mensagem, de acordo com essa sua maturidade. Mas ele sabia que a mensagem de consolo estava ficando. Assim como nós, nesse momento, ao termos ouvido, assistido a parábola, cada um de nós, dentro do nosso estágio evolutivo, da nossa maturidade, estamos fazendo as leituras e buscando compreender a essência da mensagem. Como todo professor tem sempre um plano B, a gente trouxe, né, o vídeo, mas também trouxemos os slides com a parábola, caso acontecesse alguma situação. Como assistimos através do vídeo, a gente começa, então, agora a fazer a reflexão. O que na verdade, significa pródigo? E a gente vai ver que é uma palavra do latim, prodígio, aquele que esbanja, gasta mais do que possui ou necessita. Será que temos algum pródigo por aqui? O Pai, na verdade, representa Deus, que atende com amor e misericórdia às diferentes necessidades evolutivas dos seus filhos. Como é bom sabermos que existe esse Pai, que nos aceita como somos, que nos compreende dentro das nossas limitações, que percebendo aquilo que nós necessitamos, vai nos cativando, para que não desanimemos em nenhum momento da nossa caminhada, das nossas lutas. Os 2 filhos, eles representam a humanidade. É você, sou eu, somos nós. As características desses 2 filhos estão presentes em todos nós. O filho pródigo representa as negatividades do ego. E o filho mais velho representa as máscaras do ego. E a casa do Pai é a essência divina que todos nós somos. E aí a gente começa a falar das características da personalidade do pródigo. Ele era ativo, ele era determinado, só que ele trazia uma maturidade muito grande. E ele queria liberdade, ele queria autonomia, mas não tinha maturidade espiritual suficiente para se embarcar aquilo que ele queria. Ou seja, sair da casa do Pai e buscar a felicidade que ele estava almejando, acreditando que tudo estava lá fora, no exterior. Ele vivia, na verdade, um processo de insatisfação. Ele nega a realidade espiritual, despreza os valores espirituais. Na verdade, o pródigo caracteriza de uma forma ou de outra o cristão que se afasta da observância das leis divinas. Então, nós sabemos que estivemos e que ainda estamos na figura deste filho pródigo, que nos afastamos das leis divinas, nos afastamos do Pai, nos afastamos dessa realidade espiritual e nos deixamos levar pelas ilusões do mundo, pela ilusão da matéria. E quando caímos, né, percebemos o quanto nos equivocamos e nos permitimos o retorno. E esse permitir o retorno é muito bom, porque a gente sabe que a partir do momento que a gente
se permite o retorno, o Pai vai estar lá, nos acolhendo, nos envolvendo, nos aconchegando e dizendo: permanece, filho, comigo. Recomeça, ressignifica a sua história, reescreve todo o seu processo. E como que isso faz o diferencial em nossas vidas? Porque acreditar num Pai que é injusto, que nos cobra, que nos pune, isso dói demais. Em pleno século XXI, sociedade pós-moderna, era da tecnologia e da informação, nós não podemos de maneira alguma permanecermos com essa ideia tão equivocada da figura deste Pai. Então, se nós nesse momento estamos nos caracterizando como um filho pródigo, que a gente possa também trazer essa imagem convicta desse Pai, que o tempo inteiro nos compreende e, por nos compreender, nos dá sempre novas oportunidades. O que não significa que devemos permanecer no processo paralisados, na zona de conforto, que precisamos fazer um movimento interno contínuo para sair daquilo que nós não queremos mais, ao percebermos que nós nos afastamos de Deus, nos equivocamos e que agora queremos recomeçar. E as características do filho mais velho? Porque a gente fala muito do filho pródigo, centrando toda a responsabilidade nele. Mas o filho mais velho, com a sua atitude, ele também demonstra muito egoísmo. Porque, ao invés de se satisfazer com a volta do irmão que se arrependeu e festejar e se alegrar, ele não. Ele reclama porque lá no íntimo existe um orgulho muito grande nele. Ele se julga perfeito quando, na verdade, ele não adquiriu virtudes ainda para tal. É presunçoso e supõe-se iluminado. Na verdade, há uma cegueira espiritual nesse nosso irmão. E aí a gente pergunta, né? Nós somos o filho pródigo ou nós estamos nos comportando como o filho mais velho dessa parábola? Acredito que cada um nesse momento está fazendo essa pergunta. Sou esse filho pródigo que estou esbanjando a existência, as oportunidades, que estou me afastando de Deus, que estou me jogando nas ilusões do mundo, que não estou me valorizando, que não estou aproveitando a reencarnação, que não estou cumprindo o planejamento para o qual eu deliberei vir para a Terra para cumprir, para executar? Até onde eu estou arrependido, mas não permito ressignificar, voltar a casa, buscar, né, refazer tudo isso? Ou eu estou na figura desse filho mais velho, que na verdade, como ele coloca aqui, essa parábola representa a trajetória de todos nós. Ora agindo como pródigos, ora como servos dedicados somente na aparência. E até quando nós vamos ficar vivendo de aparência? Porque ele questiona: eu estava contigo o tempo inteiro, eu não me afastei de ti, eu permaneci confiante ao teu lado, mas havia um jogo de interesse. Na verdade, ele vivia usando máscara de um verdadeiro cristão. E será que nós não estamos nos permitindo viver máscaras? Como ele coloca aqui, a postura do filho mais velho, de indignação com a volta do irmão mais novo ao lar, representa as máscaras do orgulho, pois parece que ele é o bom filho, cumpridor de suas obrigações, que estava com o pai por amor. No entanto, retornando o irmão, ele se revela na sua essência, ainda plena de orgulho e de todos os sentimentos que dele derivam, tais como ciúme, inveja, cobiça, etc. O cultivo das máscaras é pior do que vivenciar a negatividade do ego, pois quem se utiliza das máscaras cultiva a aparência da bondade, acreditando ser o que não é, e a maior dificuldade tem para retornar ao essencial. E aí fica uma reflexão para cada um de nós. Até onde nós estamos nos permitindo viver de máscaras, viver de aparência dentro desse processo de reencontro com Deus, de reencontro conosco mesmo, dentro da nossa religião.
Porque o que nós estamos vendo, ouvindo, sabendo, sendo informado da própria espiritualidade, como nós temos líderes religiosos se equivocando, porque estão na religião, estão tentando levar a religião para tantos irmãos, mas estão esquecendo de fazer o principal, trazer a mensagem, a essência da religião, da mensagem do mestre para si, fazendo um processo de renovação interior, de mudança íntima, que é a grande proposta da nossa existência. Então, se nós estamos nesse processo de usar máscara, de fazer de conta que já somos aquilo que ainda não somos, vamos parar, vamos olhar para nós com mais carinho, com mais aceitação, com mais respeito e vamos dizer, espera aí, o que eu estou aprendendo na religião, o que eu estou aprendendo enquanto espírita, não me condiz fazer isto. Eu tenho que olhar para mim. Quando o pai diz que eu tenho que amar ao próximo, o mestre, né? Amar ao próximo, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, até onde eu estou olhando para mim com esse olhar de caridade, de misericórdia, de aceitação, de compreensão e de respeito, ao mesmo tempo de desejo sincero de mudança, de crescimento. Eu tenho que sair dessa mesmice. Não dá para ficar como eu estou, porque o que nós estamos vendo são almas enfermas, almas que estão chegando aqui e que estão num processo de uma mágoa consigo mesma. Por quê? Porque estão se dando conta de que foram esse filho pródigo, que se afastaram de Deus, que se equivocaram, que erraram, que se arrependeram, que tiveram a misericórdia divina e que estão tendo uma outra oportunidade. Foram recolhidos, foram acolhidos, foram tratados, todos nós fomos retirados de zonas umbralinas, de zonas abissais, pela misericórdia de Deus. Fomos tratados, estamos voltando. Quantos amigos e amores lutaram para que nós pudéssemos ter a chance de um novo corpo, uma nova família, um novo planejamento. E nós estamos aqui. Não dá para ficarmos perdendo mais tempo. Então, a gente tem que fazer o quê? Perceber, né, que essa mágoa que nós estamos trazendo condiz com esses equívocos que estão nos nossos arquivos, porque a gente percebe que se equivocou, a gente se arrependeu, está doendo. E aí a gente fica nesse processo de anestesia existencial. A gente fica nesse processo de vazio existencial, de carência, e é geral, nós estamos vendo muito isso. As casas espíritas estão recebendo irmãos nesse patamar, e nós, enquanto espírita que estamos aqui para receber esses companheiros, precisamos estar cientes disto, para que saibamos como receber, como acolher, como ouvir, como esclarecer, como envolver, como ajudar no tratamento, para que esses irmãos tratados tenham força para estudar, para se liberar de tudo isto e seguir na caminhada, trabalhando, sem desânimo, sem se permitir se abater, sem se permitir incertezas ou medos. Não é hora de termos medo, de nos sentirmos inseguros. É hora de levantarmos a cabeça, nos acreditarmos com esse Pai a guiar os nossos passos, com esse mestre a iluminar as nossas consciências, a mexer com as nossas estruturas e a dizer, vai, filho. Não importa se você foi um filho pródigo, não importa se você esteve ou está como esse filho mais velho aí que se equivocou, né? E aí vamos considerar, então, que o egoísmo é a nossa grande doença, né? É a origem do nosso ser. Por quê? Porque fomos criados simples e ignorantes, com destino, temos as leis na consciência, sabemos que estamos aqui e temos a liberdade de escolha. Mas o que aconteceu conosco? A partir do momento que nós fomos desenvolvendo a nossa inteligência, nós fomos achando que dominávamos a matéria e achando que nós éramos os seres maiores da criação. E com isso nos desconectamos de Deus, nos centramos em nós mesmos e aí fomos, né, embora esse egoísmo no primeiro momento fosse a espiral do nosso crescimento, havia uma necessidade. A partir do momento que a gente foi desenvolvendo a racionalidade e cada vez mais tendo a chance de fazer escolhas de formas precisas, na hora das nossas escolhas, decisões e atitudes, a gente, na verdade, se equivocou. O que aconteceu?
Nós fomos criando aí um grande hábito de atender os nossos caprichos, os nossos anseios, a nossa sede de prazer, e fomos criando essa matriz nosológica, as matrizes doentes que nós estamos tendo hoje. Então, estagiando hoje no reino hominal, estamos nos mantendo ainda com atitudes animalizadas. Não precisamos nem falar, a mídia está aí mostrando o tempo inteiro. Irmãos e irmãs nossas que estão matando pelo simples prazer de matar. O feminicídio de uma forma gigantesca, onde as pessoas que estão trazendo esse processo de culpa, de ressentimentos, de mágoa consigo mesmo, porque em algum momento foi um filho pródigo, ou está ainda um filho pródigo, ou está nesse processo do filho mais velho, nós estamos vendo pessoas numa carência, que elas estão se permitindo relações doentes, a ponto de ser tão carente que ele se permite se deixar perder a existência no corpo físico, não se dando conta que a relação está doente. E as relações estão doentes, porque as pessoas não conseguem viver uma reciprocidade nas relações. Porque se eu estou carente, aquele que está se relacionando comigo também está. Então eu cobro dele que não tem para me dar, e está cobrando de mim aquilo que eu também não tenho para dar. Então vamos acordar, meus irmãos. Estamos vivendo novos tempos, novas oportunidades. Nunca a espiritualidade coloca que nunca tivemos, no momento da história da humanidade, um quinto da população mundial de espíritos, né, ou de espíritos ligados ao planeta, clamando por uma oportunidade. São irmãos como nós, que estão aí precisando de um aconchego, precisando serem resgatados, serem tratados, serem trazidos para as instituições espíritas, serem orientados, terem a oportunidade de uma família, de um novo corpo. E nós estamos aqui nesse corpo com saúde, com equilíbrio, com uma doutrina que nos diz que existe um Deus bom e justo, uma doutrina que nos diz que somos seres imortais. Nunca precisamos tanto difundir essa certeza, porque os seres que estão chegando são seres que estão trazendo essa culpa do filho pródigo e não estão tendo força nem coragem para enfrentar a existência. Chega em nossa casa para os atendimentos fraternos situações delicadas. Jovens recém-desencarnados, nos seus 15, 16, 19 anos, que não conseguem estudar, trabalhar, não conseguem manter uma família. Por quê? Aí vai para o tratamento da fluidoterapia, a gente vai fazer uma reunião específica para saber o processo daquele irmão, e vem a espiritualidade nos dizer o porquê desta situação. Esses irmãos foram resgatados, foram acolhidos por essa família, recebeu essa oportunidade, mas o processo de mágoa para consigo mesmo, frente aos seus equívocos do filho pródigo, frente, né, a culpa de ver que ele foi resgatado, ele teve a oportunidade, mas os seus comparsas permanecem lá, na dor de uma zona umbralina, de uma zona abissal da terra. Então ele não se sente com condição de se sentir feliz aqui, com a família, com o corpo, com a oportunidade que ele está tendo. Então ele vai fugir desta mágoa, ele vai fugir desta culpa usando as drogas ou partindo para o suicídio. É esse momento que nós estamos vivendo. Então nós precisamos estar muito atentos a essas situações que estão acontecendo, porque está na sua casa, está na minha casa, está no meu trabalho, está na minha escola, está na evangelização. Quem são essas almas? Então, essa doença original do ser, né, o egoísmo, porque nós nos centramos nesse nosso ego aí, fazendo o quê? Nos achando o centro do universo. Com isso, perdemos a conexão com esse self, que é o nosso self divino, que é Deus, e esquecemos de quem somos e o que viemos fazer aqui na Terra. Estamos num processo de ignorância em relação ao significado da vida, centrado nesse egoísmo, fomos criando essas matrizes. E nós estamos vendo hoje a medicina tão avançada, mas os médicos sem saberem, sem compreenderem que doenças são essas que estão se apresentando nessas almas encarnadas. Porque, na verdade, a doença está no corpo mental.
que aflora para o corpo perispiritual, que vem para o duplo etéreo ou duplo etérico. E se eu não ressignifico tudo isto, ela vai aflorar no corpo físico como uma forma de doença, para que haja todo um processo de limpeza. Dói, mas é necessário. Então, quando as dificuldades chegarem, quando as doenças surgirem, não se lamentem. Não se permitam entrar num processo de desespero. E confiando nesse Deus que acolhe cada filho pródigo com amor, com misericórdia, com bondade, com justiça, traga para si. Eu sou um ser espiritual. Este é só o meu veículo. Eu preciso cuidar dele. Eu estou doente, mas é uma limpeza. Eu vou expurgar. E a tendência é eu sair daqui muito melhor do que quando eu cheguei. Então que venham as doenças, para que a gente verdadeiramente se libere. Mas muito melhor será que as doenças, né, se as doenças não aparecerem. Porque se eu me vinculo a Deus, se eu olho para mim com essa misericórdia, e se eu vou ressignificando toda a minha história, me transformando, me renovando, trabalhando no bem, eu vou limpando essas manchas, esses nódulos que estão no meu perispírito, que estão no meu corpo perispiritual, e o corpo físico não vai precisar sofrer com as doenças que aí estão. Como que é bom, gente, a gente saber disso. Então, as doenças, as matrizes psíquicas das nossas doenças estão lá nesses momentos em que nós nos afastamos de Deus, em que, de forma imatura, fizemos as escolhas equivocadas. Fomos para as ilusões do mundo, mas Deus está aí nos colhendo. Jesus está aí quando ele diz que nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou se perderá. E a gente tem informações da espiritualidade, que Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, as falanges de as caravanas de Maria, de tantas e tantas caravanas de luz, estão indo às zonas mais abissais da terra. Recolher essas ovelhas que lá estão, porque foram filhos pródigos. Porque agiram como esse irmão mais velho nos seus equívocos frente às religiões. Porque já vivemos, enquanto católicos, enquanto espíritas, enquanto evangélicos, estamos aqui hoje como espírita. A espiritualidade vem nos dizer que muitos de nós, apesar da doutrina ter 162 anos, muitos de nós já estamos na doutrina pela segunda vez. Essa geração nova que está chegando de 80, 90 para cá, para viver esse terceiro milênio, esse momento gigantesco da humanização do ser, esta geração está recebendo irmãos que já está vindo para a doutrina pela terceira vez. Isso é misericórdia, isto é bondade, isto é amor, e nós não podemos perder esta grande oportunidade. Quando ele diz, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como dos teus jornaleiros. Olha só, a rota evolutiva dos filhos pródigos, que somos todos nós, é um percurso de esbanjamento psíquico através das atitudes arrogantes. Tudo começa na arrogância. Tal ação não poderia ser correspondida com outra sensação, senão de vazio interior, cansaço de si e desvalimento, que são os elementos emocionais estruturadores da depressão, doença da alma ou estado afetivo de penúria e insatisfação. Esse caos sentimental é definido na contemporaneidade como baixa autoestima. Como temos irmãos com a baixa autoestima. E eu digo, gente, procura uma instituição religiosa. Procura uma casa espírita. Vai ser ouvido. Permita-se ser abraçado e orientado. Permita-se um tratamento espiritual. Mas se, mesmo assim, a dor está grande, eu não consigo me libertar, vai procurar um técnico, um especialista. Vai procurar um terapeuta, um psicólogo, porque nós precisamos. O que nós não podemos é permanecer numa visão equivocada de dizer assim, eu estou sofrendo porque eu mereço. Eu estou sofrendo porque eu fiz muito mal no passado. Eu estou resgatando, eu estou espiando. Tudo bem,
A doutrina nos diz isso, mas a doutrina nos diz que nós somos seres espirituais e estamos aqui para sermos felizes. Num hospital e numa escola. Então, chega de sermos reprovados. Não podemos nos permitir sermos reprovados novamente. Nós temos que ser aprovados e seremos. Não vamos nos permitir continuar internados neste hospital. Nós precisamos nos dar alta. E vamos, porque nós somos capazes, nós temos recursos, nós podemos. O que não podemos é permanecer nessa infantilidade de achar que a gente não tem condições. Ou ficar nesse processo de acreditar que é o outro que vai resolver a nossa situação. O outro ajuda, mas eu tenho que fazer o movimento interno da minha libertação. Enquanto eu não fizer, eu vou ficar indo e vindo. Porque toda situação que nós enfrentamos, qualquer problema ou conflito, tem uma lição para ser tirada. E enquanto eu não aprender a lição, o problema não vai embora. Então, quando chegar a situação, bata de frente com ele e diga: Senhor, chegou. É para mim. Se o Senhor liberou, é porque está na hora. O Senhor sabe que eu tenho condições de ressignificar aí os meus equívocos enquanto filho pródigo. E eu vou ressignificar. Vá em frente, acreditando e mudando aquilo que você é capaz de fazer. Então, quando nós nos centralizamos no ego, a arrogância, né, que a gente se deixou envolver é uma exagerada importância pessoal. Então, com isso, a gente se esquece que o mais importante é Deus. Perdemos o contato com o self divino, peregrinamos na escravidão do eu, primeiro passo no processo evolutivo em direção à ilusão, a criação de imagem idealizada como mecanismo de defesa. Olha só, a gente criou uma imagem de um semideus, né? Uma sensação de abandono e inferioridade, é o que a gente está vendo hoje, e matrizes psíquicas causando essas patologias mentais. Então, a doutrina espírita, gente, como ciência, filosofia, religião, ela nos esclarece tudo. Não tem um item que a doutrina não abra um leque de esclarecimento para nos dizer o porquê e o para quê de cada situação. Mas o tempo inteiro a doutrina espírita é estímulo. É estímulo. Eu não posso ver a doutrina com um olhar de crença equivocada, de que eu estou resgatando porque eu fui péssimo, eu fui mal. Eu estou aqui pela misericórdia, para ser diferente, para renovar a minha vida, para ser um ser novo. Não é? E aí a autoimagem que eu crio, por quê? Esse delírio primitivo meu, né, é um recurso que a consciência construiu para defender-se da sensação de indignidade perante a vida. Aquela história que eu contei. Os jovens que hoje estão se sentindo indignos de ter uma família, de ter um corpo, de ter uma profissão, e aí fica abafando essa consciência com as drogas, fugindo da existência, quando na verdade deveria aproveitar. Podemos pensar as psicopatologias como recusa em ser humano. Será que não é a realidade? É muito mais cômodo permanecer esse ser instintivo, cheio de sensações que a gente traz ainda do animal. Porque nós já reinamos no mineral, no vegetal, no animal. Mas a proposta hoje é sermos humanos. E para sermos humanos, nós temos que trabalhar o sentimento. E o ponto auge do sentimento, como está no Evangelho, é o amor. E para a vivência dessa humanização, eu tenho que viver a fraternidade, a solidariedade, a amizade sincera, a lealdade. As relações precisam deste processo. E a gente tem que começar isso com a gente. A gente tem que começar isso dentro das instituições religiosas. Porque as pessoas, às vezes, estão chegando nas instituições religiosas com essa cratera na alma de tanto vazio, de tanta dor, de tanta culpa, de tanta mágoa, porque foi esse filho. Porque ainda está sendo esse filho equivocado.
E não consegue se libertar disto. E se a gente não estiver atento, ele chega, ele senta, ele ouve, mas não escuta, e ele vai embora. E olha a nossa responsabilidade frente a essas almas. Nós precisamos ter olhos de ver para ver e ouvidos de ouvir para ouvir estas almas. Nem que seja nos seus silêncios, é uma responsabilidade. E Jesus está contando conosco. Nós precisamos sermos parceiros dessa espiritualidade amiga, porque são muitas as almas que estão aí nos seus sofrimentos. E a espiritualidade, ela está usando de todos os recursos, usando os que estão desencarnados, independente do rótulo religioso que teve. Está usando de cada um de nós que estamos encarnados, independente do rótulo religioso que nós temos. Se temos boa vontade, se estamos deixando aflorar o amor no coração, a fraternidade, esse olhar caridoso para com o outro, eles estão nos utilizando. E quando a gente diz, Senhor, eis-me aqui, aparecem no mínimo uns 10 para trabalhar conosco. E ao sermos instrumento, nós vamos sendo beneficiados também. Então, tornar-se humano significa assumir sua pequenez no todo universal. Por quê? Porque a gente se sentiu um semideus. O Todo-Poderoso, quando desenvolvemos a inteligência, começamos a dominar a matéria e achamos que podíamos nos distanciar de Deus. E aí fomos nos perdendo no processo evolutivo. Ter consciência da cruel sensação de desconexão com o Criador e do que realmente representamos no contexto cósmico. Mas também significa assumir-se como filho de Deus. Um filho pródigo de heranças excelsas, que precisa descobri-las por si próprio e adquirir o título de herdeiro em suas obras. Isso exige trabalho, dinamismo, ação e responsabilidade. É hora de querer, meus irmãos. É hora de querer. Queiramos. A gente vai a fazer os atendimentos fraternos. A gente vai para o trabalho da fluidoterapia. A gente vai para as reuniões mediúnicas. Nossa, quantas histórias, quantas dores, quantos irmãos vivendo esse momento. E como é bom quando eles conseguem sair com essa certeza, eu sou filho de Deus. Eu sou herdeiro de Deus. Eu sou um ser luz. Vós sois deuses, como colocou Jesus. Nós somos deuses. O que estamos fazendo de modo a vivenciarmos esta afirmativa do Mestre? Se eu sou Deus, eu posso fazer muito. Porque ele diz, vós sois deuses, poder curar cegos, paralíticos, leprosos. Mas se eu posso fazer pelo outro, eu também posso fazer por mim. Então, por que eu não consigo trazer todos esses talentos e recursos como herdeiro de Deus para mim, para me autocurar, para me autolibertar, para amadurecer espiritualmente? Eu preciso fazer isto por mim. Então, vem um dia em que o culpado, cansado de sofrer com orgulho, afinal abatido, Deus abre os braços para receber o filho pródigo que se lhe lança aos pés. As provas rudes, ouvi-me bem, são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito. Quando aceitas com pensamento em Deus, está lá em Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, olha só o que ele diz, todos nós, assim como um filho pródigo, chegou um momento que ele se cansou. Cansou, né, de se sentir culpado. E na maior humildade, voltou para os braços do Pai. Então nós, se nós ainda não voltamos, não permitimos voltar para o Pai, vamos aproveitar o momento. É a nossa hora, não é isso? Imprescindível atestar que nossa trajetória, eivada de quedas e erros, não retirou de nenhum de nós a excelsa condição de filhos de Deus.
Ele não nos deserdou. Nós é que nos permitirmos ficarmos órfãos do Pai. Então, se a gente quer quebrar essa orfandade, vamos retornar, não é? A celeste bondade do mais alto, mesmo ciente de nossas mazelas, conferiu-nos a bênção da reencarnação com enobrecedores propósitos de aquisição da luz. É a lei de amor, mola propulsora do progresso e das conquistas evolutivas. Nunca tivemos tão amparados, nunca tivemos tão protegidos, nunca fomos tão envolvidos por luz, por energias do bem. Agora, fica a pergunta: até onde nós estamos nos permitindo vivermos nestas bolhas de energias que nos fazem bem, que nos sustentam a luta, a existência, a caminhada evolutiva, ou nós queremos permanecer como essas crianças, fazendo essas escolhas, tendo essas decisões e essas atitudes equivocadas? Não dá mais para perdermos tempo. A misericórdia, todavia, não é conivente. Espera-nos no cadinho educativo do serviço paciente de burilamento íntimo. Então, Deus, Ele é misericórdia, Ele é compaixão, Ele é bondade, mas Ele é justiça. Se nós tínhamos tudo para seguirmos o nosso caminho evolutivo de sermos perfeitos e felizes, se usamos mal o livre-arbítrio, se fomos imaturos, se nos equivocamos como filho da parábola, Ele está nos dando oportunidade e vai nos dar sempre oportunidades. Mas é preciso, como Ele diz aqui, que a gente faça esse burilamento. Né? Então, segundo informações espirituais, nós temos gamas de espíritos aí que estão há 200 anos sem reencarnar. 200 anos sem reencarnar. Mas nós estamos aqui. Não importa se nós ficamos 200 anos também. O importante é que nós estamos aqui, gente. É a grande oportunidade. Eu digo que a gente precisa aprender a se encantar com a vida, porque a vida é muito boa, a vida é muito bela. Aí vocês podem estar dizendo assim: ah, mas Elizabeth veio lá de São Pedro para falar isso. Ela não deve ter problemas, ela não deve ter vivido nenhum conflito. Não queira saber as minhas histórias, porque 3 livros certamente seriam ainda poucos, né? Para a gente contar a nossa trajetória. Mas eu só digo assim, que bom que eu vivi essas situações, porque só me fez amadurecer, só me fez vislumbrar a vida com outros olhos, só me fez dar valor a esse veículo físico novinho, como Paulo colocou ainda há pouco, né? E perceber que a existência é uma oportunidade gigantesca e que eu não posso ficar brincando de estar aqui na Terra. Eu não posso ficar brincando de estar encarnada, porque reencarnar hoje é coisa de muito luxo. E se nós estamos aqui, meus irmãos, vamos aproveitar. E fiquemos atentos a essas almas que estão chegando, porque temos informações de espíritos crísticos que estão chegando para ajudar Jesus nesse momento de transformação. Sabemos que tem espírito num patamar de evolução que está chegando, estão reencarnando, e a gente está vendo aí as crianças, almas maduras, seguras, confiantes, que estão dando banho de lições em cada um de nós. Mas também estamos recebendo essas almas, esses filhos pródigos que estão sendo resgatados e que muitas vezes estão gritando com as suas rebeldias nas escolas, nos lares, e nós estamos impregnando essas almas de tecnologia, de presentes materiais, mas queremos distâncias. Quando, na verdade, elas querem o quê? Afeto, relação amorosa, humanização nas relações, reciprocidade nas relações, porque estão carentes, magoadas, sofridas, culpadas, né? O amor a si mesmo ainda é uma lição a aprender. O auto-amor é base para uma vida em sintonia com a mensagem do Evangelho do Cristo. Descobrir nosso valor pessoal na obra da criação é assumirmos-nos como somos,
Sois deuses, está lá em João. Ninguém ficará fora desse fatalismo. Então, é fatalidade em nossas vidas. Nós somos deuses. Querendo ou não, esperneando, gritando, chorando, fazendo malcriação, mas Deus continua apostando em nós. Jesus continua nos catando como suas ovelhas, porque eles sabem que nós seremos luz, né? E aí as 4 fases dessa parábola que eu achei assim muito interessante. Ele coloca que o filho pródigo, na verdade, em primeiro lugar, ele era feliz, mas inconscientemente. Ele tinha a família, o lar, a alimentação, tudo. Mas veio uma insatisfação, um vazio existencial, e ele saiu, largou tudo e foi buscar no exterior aquilo que estava no seu mundo íntimo. Será que nós não estamos nesse momento, vivendo isso? A segunda fase da parábola é que ele estava infeliz inconscientemente. Quando, na ilusão, ele percebeu que não preencheu esse vazio da alma dele, e ele começou a ter culpa na consciência. Vamos lembrando a parábola e vamos vendo, né? Estava em casa, saiu, ele é feliz e não tinha consciência disso. Largou tudo e foi viver a ilusão do mundo. Aí ele estava infeliz mesmo, mas inconsciente. Ele não estava se dando conta disso. Até que ele entra na terceira fase, em que ele é feliz de forma consciente, porque entra no processo do arrependimento. Para que me afastei do Pai? Para que saí da casa do Pai? Para que fui buscar as ilusões? Para que fiz essas escolhas equivocadas? Por que usei mal a minha liberdade? E aí ele entra na 4ª fase, que é a fase feliz e consciente, que é o retorno à casa do Pai. E eu pergunto, em que fase que nós estamos? Quiçá possamos estar na 4ª fase, feliz e consciente, porque estamos conectados com o Pai, né? Estamos fechando. Então, na doutrina espírita, a parábola do filho pródigo representa misericórdia divina diante dos nossos equívocos praticados, nascendo na nossa evolução espiritual. Jesus censura a ingratidão filial, a luxúria, a falta de administração dos bens materiais, o ciúme, a ausência de compaixão. Jesus ressalta também que não há crime que não possa ser perdoado e redimido. Ensina ainda que não se alcança uma perfeição espiritual se não tiver amor ao seu próximo. Arrependimento diante dos erros praticados, humildade para reconhecer os equívocos e coragem para recomeçar. Então, coragem, meus irmãos, muita coragem. Assim que nós tivemos tanta coragem para fazermos as escolhas equivocadas e nos iludirmos, é hora de termos coragem. E eu quero dizer para você, para mim, para nós nesse momento, por mais longe que você tenha ido, por mais profundo que seja o poço que você tenha caído, por mais dramática que seja a realidade que você esteja vivendo agora, Deus espera por você. Que coisa boa! A morte não existe. Somos seres imortais. Somos seres livres que não queremos mais ser o filho pródigo. Não queremos mais permanecer vivendo a ilusão do filho mais velho. Nós queremos a libertação de nós mesmos. Nós queremos criar asas e voar como lindas borboletas. E só depende de nós. Sairmos desse casulo em que nós nos permitimos entrar, mas que nós não estamos querendo mais. Porque Deus é luz. Ele está lá a dizer, vem, filho. Vem, volta. Eu estou aqui te acompanhando, te aguardando, te esperando, mas ao mesmo tempo, sem te abandonar 1/1000 de segundo da existência. É só você dizer, eis-me aqui, Pai, porque eu quero ressignificar tudo. Quem sabe, hoje, vai ser a maior festa da sua vida. Assim como o filho pródigo volta e o pai faz uma grande festa, a festa do seu encontro com Deus, da sua volta para Deus, da sua reconciliação com Deus. Não espere mais tempo. Hoje é o momento oportuno. Agora é a hora certa de você voltar, acredito que para Deus, que espera por você. Então, meus irmãos, a decisão é única
e exclusivamente nossa. Porque eu fico imaginando o filho pródigo, quando se viu lá, sem nada mais de material, com fome, abandonado, e ele decidiu voltar. Você imagina as dúvidas dele. Será que o pai vai me receber? Será que ele vai me aceitar como eu sou? Será que ele vai me dar nova oportunidade? Então a gente está tendo aqui a resposta. Vamos voltar. É agora, é hoje. Não espere. Ah, mas o meu amigo não quer. Ah, mas o meu irmão não está indo. Ah, mas a minha mãe não. Não importa. Cada um no seu tempo, cada um no seu momento, cada um na sua maturidade espiritual. E Jesus compreende. E Deus entende. Agora eu tenho que me dar conta que é o meu momento. E eu tenho que dizer, eu quero, Senhor. Eu vou agora, mais do que nunca, me reconectar contigo. E a partir do momento que eu me reconecte contigo, eu vou ganhar essa força. Eu vou trabalhar essa essência. E eu vou ser esse ser totalmente renovado contigo para a minha própria felicidade. Não nos permitamos ficar nessa ilusão de estar vivendo lá fora. Porque a gente está vendo muitos irmãos que estão saindo 24 horas do dia, ajudando aqui e ali a colar, ótimo, fazendo a caridade. É muito bom matar a fome de quem tem, o frio de quem está sentindo, e etc. e tal. Mas será que nós não estamos fugindo desse reencontro conosco mesmo? Será que nós não estamos fugindo dessa reconexão com Deus para refazer a nossa trajetória centrada no bem, na luz, no amor? Às vezes é fuga, porque enquanto eu estou lá, eu estou esquecendo de mim, porque eu não quero me auto-enfrentar. Mas eu preciso me auto-enfrentar. Ninguém vai fazer por mim o que eu tenho que fazer por mim. Assim como eu não vou fazer por ninguém aquilo que o outro tem que fazer por ele. A tarefa é minha, Deus e eu. E a gente vai fechando. Não importa onde nos equivocamos, Deus espera por nós. Volte-se para Deus. Reconcilie-se com Deus. Hoje é o momento oportuno. Agora é a hora certa de você voltar-se para Deus. Não espere sair daquela porta e dizer, nossa, foi muito interessante ter ouvido isso tudo, mas vou deixar para a próxima encarnação. Não. Diga para você, é hoje, é agora. Eu estou decidida a me perceber como esse espírito inteligente ser da criação, com essa grande oportunidade. Então é hoje que eu faço essa reconexão. E aí, uma mensagem do Emmanuel, está apagado ali o nome dele. Se te sentes ligado à esfera superior por teus atos e diretrizes, palavras e pensamentos, não te encarceres na vaidade de ser bom. Não te esqueças, em circunstância alguma, de que Deus é Pai de todos. E se te ajudou para estares com Ele, é para que estejas com Ele, ajudando aos outros. Mas esse ajudar aos outros, começando por nós mesmos. Que possamos, vou voltar lá rapidinho, que possamos ser, né, como esse grande botão de rosa, que sabe que vai vencer as dificuldades para se abrir em pétalas, para embelezar a vida e perfumar. Que a gente se permita ser como esse botão de rosas, que a gente vença as dificuldades, que a gente se abra para a vida, que a gente embeleze e perfume a nossa vida e a vida do outro, mas que a gente seja também como girassóis, que estão sempre buscando a luz do sol, sem se permitir em nenhum momento voltar para um outro lado. Que a gente leve para casa essa simbologia do botão de rosa, dos girassóis, para que a gente possa o tempo inteiro afirmar para nós mesmos que nós estamos aqui por essa grande misericórdia divina, que nós estamos aqui para verdadeiramente nos aprovarmos, nos darmos alta, sermos muito felizes, porque já aprendemos a lição. A parábola já caiu em nós. A mensagem do filho pródigo e do irmão já penetrou em nossa essência. Nós já estamos sendo capazes de fazer a leitura precisa, a interpretação e, acima de tudo, a compreensão da verdadeira mensagem que Jesus quis nos dar através desta história. Porque hoje
nós já estamos com maturidade suficiente para entendermos que é hora de nos humanizarmos. Um grande abraço, muita paz, que Jesus nos abençoe e nos sustente hoje e para todo sempre. Mas que nós, por nossa vez, façamos a nossa parte com muita segurança, com muita convicção, com muita alegria e muito prazer no viver. Muita luz.